Bem, eu escolhi esse tema porque tem tudo a ver com a nossa loja, né? A gente vai falar sobre um arcano do tarô, né? Que representa o trabalho que é feito aqui nessa loja através da Loja Esperança, através da Sociedade Teosófica, né? Então, começa com a pergunta, né? Por que foi feita a escolha desse tema? Eu estou explicando a vocês e a gente está fazendo a homenagem à loja que está recomeçando, né, suas atividades hoje. E o número da carta que a gente vai estudar é a carta número 17, que é a estrela, né? E também é chamada, conhecida por a esperança, né? Vamos lá. Eu quero primeiro mostrar a vocês que não é coincidência que esse número 17 está associado a muitas coisas que existem dentro da Sociedade Teosófica. Então aqui eu elenquei algumas coisas para vocês para mostrar o número 17, a importância dele, né, na Sociedade Teosófica. Então a própria Sociedade Teosófica, que foi fundada por HPB e Walcott, ela estava no momento com 15 membros que participaram dessa fundação, né, com os 2 que fundaram, totalizava 17. Né? A Sociedade Teosófica foi fundada na data de 17 de novembro de 1875. Né? Então está aí novamente o 17. A seção nacional da Sociedade no Brasil começou também na data de 17 de novembro de 1919. Né? Esta loja que vocês se encontram hoje, ela foi inaugurada na data de 17 de fevereiro de 1968. Aqui é o diploma, né, da loja, aqui à direita, que foi assinado pelo John Coates, que era o presidente da Sociedade Teosófica nessa época. E o endereço, interessante, isso é uma coisa que vale pontuar. O endereço da loja hoje é 170, que é o número lá fora desse prédio. Então, ele realmente tem a ver também com essa loja. Admite-se, né, que o ciclo da Kali Yuga teve início entre o dia 17 e 18 de fevereiro do ano de 3102 a.C. Essa data tem uma importância muito grande, porque também está associada a um grande avatar, Krishna, né? Eu acho que todos já ouviram falar de alguma forma ou de outra, e foi exatamente nesta época que nasceu um ciclo que teve um fim na data da fundação da Sociedade Teosófica. É um ciclo de 5.000 anos. Né? E para quem não tem ainda muito conhecimento sobre esses assuntos que se estuda em relação aos ciclos, os ciclos eles têm toda uma lógica que o universo funciona, né, de acordo com esses ciclos. E eles têm uma importância muito grande em cada momento que nós vivemos, que é um nascer, um desenvolver e morrer. Né? Então, cada coisa que tem existência na manifestação, ele tem esse ciclo de nascimento, desenvolvimento e morte. E dentro dessa vida que você leva, também tem os ciclos menores, né? E você está inserido num ciclo maior, que tem outra realidade, com outro ciclo maior, e assim sucessivamente. Isso não tem fim. Né? Outra coisa, a primeira, esse é um fator também interessante, a primeira carta que os mestres enviaram para a Pessinet é datada de 17 de 10 de 1880. Né? Esse número também é interessante, porque se você somar o 1 com 7, que é da data 17, né, dá 8. O 10 se resume em 1. E o 1880 também se resume em 17, que é 8. Né? Então, ele tem uma coisa interessante, porque dentro do estudo aqui, do que a gente vai fazer, novamente ele soma 17. Né? 8 com 1 e 8 dá 17. E você vê que tem um 8 de um lado e um 8 do outro, e no centro uma unidade. Isso é muito interessante mesmo. E o pessoal que não conhece também a Sociedade Teosófica, a Pessinet é uma pessoa que, de primeira hora da fundação da Sociedade Teosófica, ele se pôs a ajudar os trabalhos, né, dessa sociedade. E ele foi de grande importância porque ele
era uma pessoa que tinha um ciclo muito poderoso de influência na época, era um jornalista, uma pessoa muito destacada na sociedade inglesa, e foi escolhida para que houvesse uma comunicação desses misteriosos mestres naquela época, que tinham muita sabedoria para passar, e escolheram ele como um canal para essas informações e ficaram tocando informações com esse Apecinet. Bom, outra coisa interessante, a casa de Helena Blavatsky, em Londres, onde foi uma fase muito importante da vida dela, é no número 17 também, 17 de Lansdowne Road, né? Essa casa, aconteceu muita coisa de muita importância dentro da sociedade teosófica, que tem gente que não me deixa mentir. HPB, a Helena Petrovna, para quem não conhece, a gente chama ela de HPB. Na Doutrina Secreta, na página 324, volume 2, ela fala de uma forma enigmática o seguinte: os 10 pontos inscritos no triângulo pitagórico valem por todas as teogonias e angeologias já concebidas pelos cérebros teológicos. Aquele que souber interpretar os 17 pontos, inclusive os 7 pontos matemáticos ocultos, tais como ali estão na ordem indicada, encontrará neles a série ininterrupta das genealogias desde o primeiro homem celeste até o homem terrestre. Olha que dizer interessante também relacionado com o 7. Eu, por minha conta e risco, que eu estudo essas coisas, o triângulo pitagórico ele é composto de 10 pontos, que está essa imagem aí que vocês podem ver. E nas minhas elucubrações, eu encontro o 7 oculto aqui, nessa parte que vocês estão vendo aí em cinza, né? Então, se você contar, vão ser 7 pontos aí que estão ocultos, que são ocultos de que forma? Eu vou explicar o porquê. Na sequência, você acrescenta aí 3 pontos que estão em preto, que já formou uma figura muito conhecida de vocês, que é a estrela de 6 pontas, né? Então, se você vê, esse 7 está oculto por quê? Porque está oculto porque não é mostrado esse outro aspecto aí desse símbolo, né? Que está aqui, ó, o símbolo, né? Então, e o interessante, outra informação interessante aqui é que se você somar todos os pontos, 10 mais 10 dá 20. E a síntese disso aí é uma unidade que somado dá 21. E as 21 cartas do tarô, que são as cartas, né, importantes, são 3 vezes 7. E a última carta, que seria o louco, que não é um número dentro do tarô. Ela é considerada a 22ª carta, mas sem um número específico. Alguns chamam de 0, né? Outros botam em qualquer lugar, porque ele é um substituto de qualquer uma dessas realidades. É o louco. Vamos de frente. Bem, a origem do tarô é bom falar, porque talvez alguém não saiba. Não é conhecida de fato, com certeza, a origem dele. Então, se atribui o surgimento na Europa no final da Idade Média, na Itália, lá pelos séculos 14 e 15. Né? Então, o tarô é composto de 78 cartas, sendo 56 arcanos menores, que representam os naipes associados aos elementos terra, que é o ouros, né? O naipe de ouros, água, copas, ar, que é espadas, e fogo, que é paus. Cada naipe contém 10 cartas numeradas e 4 cartas da corte: rei, rainha, cavaleiro e valete. Aí está a imagem do naipe de moedas, que também é conhecido como moedas / ouros, né? Eu acho que todo mundo alguma vez já viu essas cartas. Inclusive, ela é popular no jogo de cartas, só a parte das cartas numeradas, né? Aí todo mundo conhece. Aí é o naipe de copas, o naipe de espadas completo e o naipe de paus completo. Essas são as 56 cartas. As outras 22 cartas são conhecidas como arcanos maiores
e elas representam a síntese arquetípica do tarô, né? Tudo que é tratado em assunto dentro do que refere a tarô, ela na síntese está representada nessas 22 cartas. Elas são a síntese. E a síntese de todo o conhecimento possível e imaginável para a humanidade. Para você ter noção, o tarô, a importância do tarô, que às vezes, até dentro dos próprios ciclos de estudos esotéricos, não é dado o devido valor que esse conhecimento tem. Vou apresentar agora para vocês o tarô completo, né? Os arcanos maiores. Aí está aqui o mago, do lado esquerdo, a primeira carta. A segunda é a papisa. A terceira é a imperatriz. Esse é o tarô de Marcelli, que é o mais conhecido e o mais tradicional em termos de estudo de tarô. Aí vem o imperador, a quarta carta do lado esquerdo. O sumo sacerdote, a número 5. A 6 é o enamorado ou os amantes. Aí vem o carro, que é a carta 7, vem a carta 8, que é a justiça, a carta 9, o eremita. Um fator que eu pontuei aí em relação à carta número 8 é a justiça, que é a síntese da carta 17. Por que a síntese? Porque em teosofia, a gente chama de redução teosófica, qualquer número você reduz para um número só, né? Então, se você reduzir o número 17 é 1, você faz dessa forma, 1 mais 7 reduz para 8. Então, a carta 8 representa a síntese da de 17, em termos de número, né? E também de simbologia. É como se fosse uma essência que está falando ali. E a justiça, ela segura ali uma balança e uma espada, que tem uma simbologia totalmente relacionada com o que vai se lidar com a carta 17. Aí vem a carta 10, que é a roda da fortuna. Vem a carta A Força, que é essa aí, a 11, a mulher abrindo a boca no leão. E o enforcado, né? É a carta 12. Logo a seguir, vem a carta A Morte, né? Que é a carta 13, que não é nominada, né? A gente chama de A Morte porque realmente todo mundo sabe, a astrologia trabalhada em relação, já está tudo ali bem simbolicamente já representado ali. Então, ela não é nominada, mas colocaram aí de lado aí, no naipe, colocaram a morte o nome. A temperança, né, que é a carta que tem relação também com a que a gente vai estudar, mas vocês vão ver mais na frente. O diabo, que é o número 15. Tem a carta Casa de Deus, né, que é uma carta super interessante, né? Por que Casa de Deus, né? Número 16 é 8 mais 8, viu, gente? 8 mais 8. Eu já falei de 8 mais 8 antes. E a nossa estrela do dia, que é a carta, a estrela ou a esperança, que está essa aqui com essa mulher aqui, que a gente vai falar sobre ela. A seguir a lua, depois vem o sol, do lado esquerdo, o julgamento aí, que é a carta 20, né? E a carta 21, que termina a sequência de 3 vezes 7, que é o mundo. Sozinho aqui, eu botei o tarô, que é o tarô. O louco, que é a carta que não tem numeração específica, né, no tarô, que representa uma coisa muito elevada, um sentido muito elevado de conhecimento. Aí a pergunta, né, qual a utilidade que o tarô pode ter na vida prática da gente, né? Para que serve o tarô? Então, o inconsciente coletivo representa um grande depósito de conhecimento que a linguagem simbólica pode explorar, porque o tarô lida com simbologia, né? A informação que podemos captar é, via de regra, aproximada, porém nunca exata, pois a própria dinâmica da manifestação não para em uma ideia congelada, ou seja, cristalizada, né? Então, ela ajuda, mostra aquilo que tem tendências a acontecer, mas não é fatalista. Não existe esse fatalismo em nada. Dessa forma, diversas escolas de autoconhecimento utilizam o tarô como um sistema de iniciação, decodificando as etapas graduais na senda do discipulado. Então, aqui a gente já está vendo a grande importância desse conhecimento, né? Porque ele traz um aporte para aquelas pessoas que vão passar por fases específicas desse processo de iniciação, que vai ser
auxiliado pelo tarô. O tarô auxilia isso de fato. Aqui eu quis fazer essa analogia porque realmente tem fundamento. O tarô, ou rota, como alguns chamam também, porque há um jogo, né, com essas letras, né, que levam essa palavra a se transformar em outras. O tarô, ou rota, que já mostra que tem um círculo, né, que se rota, ela tem, como é que se diz, relação com o sistema Kalachakra de conhecimento, que é tibetano. E o Kalachakra, eu botei aqui do lado esquerdo uma figura que eu fiz, baseado nos estudos de Papis, que ele apresentou esse esquema aí, que está do lado esquerdo aqui. Ou seja, ele organizou de forma didática e simbólica o tarô nesse círculo aí. E o Kalachakra é o conhecimento misterioso da cultura tibetana, do auto-esoterismo tibetano, que tudo está representado dentro dessa mandala aí, que é chamado o Castelo de Shambhala, que é o centro, o ponto central disso aí, que é o objetivo também iniciático da escola tibetana. Então tem tudo a ver. Aí outra representação também que eu fiz baseado no estudo de Papus também, essa aí organiza todo o tarô de forma bem específica, cada carta, com letras hebraicas que são associadas também a cada carta do tarô. Né? Bem, então vamos agora para a própria carta, né? Trabalhar com ela aqui. A importância da carta 17 no tarô pode ser observada quando se organiza o tarô em um círculo, como eu já falei aí. Nós vamos ter as cartas 6, que é o Amantes, que eu apresentei a vocês, o namorado ou Amantes, e a carta 17, que é a Estrela ou a Esperança, como o eixo central que une o superior ao inferior. Aí eu pus a imagem, né, do tarô organizada, são as 22 cartas aí numeradas. Aí a cruz do tarô com as letras que representam o nome, ó, T-A-R-O, né? E você vai ver aí que nessa imagem você já detecta a posição das cartas. Eu vou auxiliar vocês, ó. A linha branca aí está exatamente mostrando que há um eixo de cima a baixo, fazendo a conexão de algo que é do superior com algo que está embaixo, né? As cartas 6 e a 17, nessa linha branca aí. Existe outra forma de conformar o tarô também, que é em linha. E essa conformação também ela é interessante, porque mostra outros aspectos do tarô. E vamos ver aqui. Ele é posto assim, de 1 a 11, né, numa primeira linha, e de 12, partindo ali depois do 11, embaixo logo, aí vem no sentido contrário até a 21 e complementa com a 0, que eu já falei a vocês, que tem relação com, apesar de não ser numerada, mas atribui a 0 o arcano 22, que não está dentro dos 21, que é o louco. Aí tá aí a linha mostrando a vocês também a correlação da 6 com a 17, dividindo aí o esquema, né? Tá aí as cartinhas aí, ó, em cima o Enamorados e embaixo a Estrela. Do que a gente falou agora sobre o A6 e o 17, podemos inferir ou extrair desse fato que eles representam o eixo central do qual todos os demais arcanos se relacionam como um fator de dependência, porque ele representa o eixo do tarô, o eixo no qual o resto gira em torno dele. Existe uma realidade que se organiza em torno dessa lógica. Está entendendo? Então, o homem, em sua longa saga evolutiva, através de muitas vidas, atinge o momento em que busca a aquisição da sabedoria através de um domínio duplo. Esse domínio vai se expressar através de duas vias, como eu mostrei aí a vocês. Duas vias, que pode ser ativa ou passiva, né? Solar ou lunar, né?
Então, ela sempre tem essa energia, que é uma é masculina e a outra é feminina, né? Uma é ativa e a outra é passiva. No budismo esotérico são chamados de a doutrina do olho e a doutrina do coração, respectivamente. Ou seja, a doutrina do olho está ligada com a energia ativa e a do coração com a energia feminina. A primeira fase, ou via, como eu falei para vocês, se baseia na exaltação do princípio da iniciativa individual, na razão e na vontade. Se aplica ao buscador que tem sempre o domínio de si mesmo, que só conta com seus recursos da sua própria personalidade, sem esperar a ajuda das influências exteriores. É aquela pessoa que tem iniciativa mesmo, é a pessoa que não espera por nada, não é acomodado, ele é ativo, é rajástico, como tem um nome hindu para isso, em sânscrito, aliás. Ele é rajástico, ele vai buscar aquilo ali através da ação. Ela corresponde a esse caminho que eu mostrei a vocês, que vai do 1 ao 11, a carta 1 a 11, que termina aqui com, que é o mago, né? Que termina com a carta, a força. Está aqui a imagem mostrando a parte de cima superior, né? De 1 a 11, do mago, a força. Essa é a primeira via, é a via ativa, a via masculina, a via solar. A linha dividindo. Aí na outro esquema também da linha também a mesma coisa, tá? Ali começo e o final. Primeira via. A segunda via é lunar ou passiva, é totalmente diferente, pois toma uma posição exatamente contrária à da primeira. A lógica é invertida. Longe de desenvolver o que tem dentro de si e de dar de acordo com toda a expansão de suas energias íntimas, o místico deve ficar em estado de recepção, receber em toda a medida de uma receptividade especialmente cultivada. Ele trabalha essa energia de forma receptiva. Ele se porta como se fosse um receptor, uma antena para receber essas energias. Tá aí a parte de baixo, representada ali o enforcado, que é a carta 12, do lado direito, como é invertido, né? Termina ali com o louco. Aí eu também botei aí essas observações, né? Aqui no caso do enforcado, ele tem uma visão de mundo invertido, inclusive ele está invertido, ele está de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele está vendo o mundo ao contrário. O mundo deu uma revirada para ele, ele agora está sendo visto de um outro ponto de visão, né? E isso tem tudo a ver com a fase que ele está, que ele é quem abre essa fase, essa via. E termina com a sublimação, que ali se percebe, né, a única relação possível com Deus, a única relação possível com Deus é através da esperança, novamente a esperança, do abandono de si e do amor. Vamos à interpretação da carta. No caso do tarô de Marcelle, as cores têm um significado todo especial. Eles obedecem um padrão de simbologia, né? As únicas cores utilizadas são o rosa, ocre, né? Que é no sentido da cor da carne, o azul, o vermelho, o amarelo e o branco, que representa, no caso o branco, representa a luz absoluta, a pureza, né? Algo que é purificado, algo que está relacionado à mais absoluta realidade. O rosa ocre sempre indica o que é humano, ou que se liga à humanidade, né? Aí nas cartas vai aparecer como rostos, corpos, construções. O azul, que é uma cor noturna, passiva, lunar, é a cor do segredo, de algo que tem mistério, né? Do sentimento, da ânima, da alma, dos valores femininos por excelência, ou seja, tudo que é feminino. O vermelho, ao contrário, é a cor masculina, da força interna, né? Aquele que vai e faz, da energia potencial, das manifestações do ânimos, que é o nome masculino da ânima,
do sangue e do espírito. O amarelo, em toda a sua ambivalência, é ao mesmo tempo a cor da terra e do sol, da riqueza do mel e das colheitas, da luz intelectual na sua pureza de ouro inalterável. Ele fala aqui, no livro que eu pesquisei sobre esse assunto, da ambivalência do amarelo, exatamente por isso, porque associa tanto a terra como ao espiritual. Há um sentido de mescla aí, mistura, místico, misticismo, tudo é isso aí, o amarelo. O verde, que está entre o azul e o amarelo, né, representa a força, a vitalidade, tudo que produz crescimento, a esperança, a regeneração e também a ideia de salvação. Então aí esses são importantes, que com a interpretação você vai ver que realmente ele ajuda bastante. Aí na carta a gente vê uma mulher nua, né, que representa a humanidade em seu aspecto feminino, que representa a verdade, a natureza e a sabedoria, sem nenhum véu. Por que sem nenhum véu? Porque ela está nua, ela está mostrando tudo que ela pode mostrar. Ela indica 2 vasos, ela inclina 2 vasos, derramando água na terra, né? É uma água ígnea, né? Ela faz com que o homem readquira a confiança em si mesmo. E na própria água, né, que ela está despejando na terra e na água, que são as águas anímicas que dão ao homem o ânimo de esperar um influxo divino. O cabelo da mulher é azul, tal como o da água que ela está vertendo, né? A mesma cor. Lembrando que há um trabalho que liga as águas superiores, né, que são espirituais, com as inferiores, que são a do lago ou do rio, né? Metade do corpo da mulher tem como fundo, né, a terra, né? Metade do corpo dela tem a terra como fundo, e a outra o céu, que no caso aqui mostra que ela tem um equilíbrio entre essas duas coisas. O céu e a terra estão equilibrados aí no meio do corpo dela, no centro, né, na parte central dela. E interessante que você vê que todas as cartas do tarô, o céu sempre vai ser branco, né? Porque era para ser de outra cor, né? A gente não conhece o céu branco, então eles botaram o branco. Mas por quê? Porque tem a informação exatamente que eu passei para vocês, que representa aquilo que é a alta espiritualidade, o absoluto, aquela unidade, aquilo que mais alto, né, em tudo. Então, vamos ver aqui. Certo. Se vê também aí no caso as 3 plantas, né, que vocês estão vendo aí. Uma contra o fundo amarelo, né, que é terra. No lado direito, uma pequenininha, né, que tem 3 folhas. A trindade, que já está mostrando que é a trindade que foi ativada no inferior, porque ela está na parte da terra. Aqui, ó, essa do cantinho aqui. 3 folhinhas na parte da terra, ou seja, na parte do mundo inferior. Outra planta do mesmo lado, ó, do lado direito, um pouco maior do que a outra, né? Essa já possui 7 e 8 folhas. Eu tentei contar ali, ela está entre 7 e 8 folhas, eu não consegui distinguir bem, mas 7 e 8 é um número bem interessante, tanto faz, 7 ou 8 é dado mesmo para mim, né? Com o fundo branco já ali, ela já está participando no mundo do fundo branco, que é o campo espiritual, mostrando um segundo avanço já. Da primeira plantinha já avançou para uma planta um pouquinho maior, mais robusta, né, no campo superior da existência. Aí tem outra terceira planta que já está do outro lado, isso tem outro significado. Uma está no lado direito e a outra está no outro lado esquerdo. Olhe bem o que eu estou falando, eu já falei sobre isso, eu falei sobre as forças ativas e passivas e essas coisas todas. Então, 2 estão no campo direito e a outra está no lado esquerdo. A terceira planta é ainda maior, com várias folhas do lado esquerdo. Também com um fundo branco, ela está na parte espiritualizada, pousando sobre ela um pássaro que lembra um colibri. Outras cartas do tarô mostram uma imagem de borboleta nesse lugar do colibri também, né? Que está colhendo o quê? Colhendo o néctar das flores.
E ao mesmo tempo, ele, com esse trabalho de tirar o néctar das folhas, ele também está fazendo o sistema de reprodução das plantas, que ele pega, poliniza as plantas, sai voando e fazendo a reprodução das plantas, ou seja, que simbologia rica que está em cima disso aí, né? Isso nos remete ao trabalho do iniciado, que traz as boas novas e nos faz dar o que temos de melhor. Ou seja, aquilo, o néctar, o anvita, que é uma palavra muito utilizada no estudo da doutrina secreta, é o anvita dos deuses. Na parte superior temos 7 estrelas que circundam uma outra estrela maior, produto do entrelaçamento de 8 pontas, né, que uma numa cor vermelha e a outra na cor amarela, que juntas formam 16 pontas, né? Na cor amarela, na frente, né? E por trás a de 8 pontos na cor vermelha, totalizando 16 raios. Eu já falei da quarta casa de Deus, é 16, então não é por acaso. Essa é a casa de Deus. Já tá dada a dica aí. 16 raios. Das 7, né, das 7 outras que estão aí ao redor dela, temos 3 pares alinhados nas cores amarela. Se você fizer associação, né, a amarela é aquela que faz o quê? Uma ligação, né, e é espiritual. Com 7 pontas cada. Isso, a numeração das pontas é importante também. A azul, né, que são uma do lado da outra, um do lado esquerdo, do lado direito, azul e vermelha. Com essas aí, a azul e a vermelha, tem 8 pontas cada. Abaixo da estrela grande central tem uma estrela com 8 pontas na cor amarela. Ou seja, das amarelas, a que há no centro aí, ela tem 8 pontas. Mas as de cima, elas têm 7 pontas. Aí, por que teria 7 pontas as de cima e só as outras 8 tem 8? Porque é exatamente aquilo que mostra que é primordial. O que é primordial está no 7. Que se fala que existe aqueles 7 primordiais, né, que dão origem a toda a manifestação, todo o universo. Então, é a partir do 7. Mas quando ele bota isso para a ação, para moer, como diz, aí passa para o número 8. Por quê? Porque gera uma oitava. Quando termina o 7, começa o outro. Do que terminou um, começa o outro. E o início de um e o término de outro conta 8. O 1, 7... Quando termina o 7, o primeiro 1 é a oitava. Não está entendendo? Exatamente. Exatamente. Esse conta assim. A oitava. É a oitava. Segundo um estudioso profundo de ocultismo, que é francês, Eliphas Lévy, a grande estrela central está associada a Vênus, né? Símbolo de paz e amor. E isso realmente faz sentido porque 2 momentos estão representados em sua manifestação matutina e vespertina, porque Vênus ela é a estrela matutina e vespertina. É o luminar do início da manhã e o luminar do final do dia para a noite, né? Interessante isso. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Lévy também associa a estrela flamejante, né, dos iniciados da franco-maçonaria e aos mistérios do hermetismo e da doutrina secreta dos Rosa-Cruzes. Então a gente vai fazer agora umas relações importantes para entender essa simbologia toda aí da carta 17. Que ela é aquela ideia da estrela central, né? A relação com o trabalho que essa mulher está realizando, né? Aí a gente vai buscar na carta 11, que é a força, e na carta 14. A carta 11 é esse do canto esquerdo aqui, que a mulher está abrindo a boca do leão, né? E a carta central é a carta temperança, que é a 14, que tem uma mulher jogando um líquido de um lado para outro, né? Numa jarra. E você vê que essas mesmas jarras estão na carta 17, com a mulher projetando essa jarra no chão, né, no sentido de baixo. Aquilo que está aqui na carta 1, que começa lá no início o tarô, né, o mago, aparece como um chapéu,
é uma imagem conhecida como Lemniscata, que é um 8 deitado, né? Que é o símbolo do infinito. Pode ver que o chapéu dele realmente mostra esse 8 deitado, né? As cores também falam, né? Dizem o que o trabalho está sendo realizado, né? E isso ele está sendo o início, então é o primórdio de toda a manifestação. O topo do chapéu dele é amarelo, né? É o trabalho espiritual. A cor verde, que está no meio do chapéu, mostra o início de um trabalho regenerativo. A cor verde é isso, é regenerativo. E o vermelho embaixo mostra que esse trabalho é no campo dos desejos, porque o vermelho ele está relacionado também com os desejos, né? Então, ele é o início da primeira via, né? Que se encerra na carta 11, trabalhando os aspectos externos da iniciação. A carta 11 é aquela que eu já falei, que é a força, né? Tá aí. Então vamos, a carta 11 termina a primeira via, né? A mulher, representando o lado passivo. Tem na cabeça uma espécie de ornamento ou chapéu, também nessa forma dessa lemniscata. Olha, não é coincidência. A cor amarela mostra, né, também, como a primeira carta do mago, ela era no topo amarelo. Ela mostra também essa regência espiritual que há nesse chapéu. Mas dessa vez, as cores que vêm em seguida são a azul e a branca, que mostram dois campos distintos, né? O anímico, à esquerda, que é o azul, e a direita, a pureza e o do absoluto, né? Que branco do direito e à esquerda o azul. Devemos lembrar que, por se tratar de chapéus, configura essa ascendência dessas forças sobre aquele que está trabalhando com ela. Então ela está acima, né? Ela está regendo aquele trabalho no momento. Mas essas forças são utilizadas com destreza. Elas são pessoas são seres que estão trabalhando isso com uma certa destreza já. Vê que a mulher domina facilmente o leão, né? Eu botei aqui, porque ela tem um poder já desenvolvido aí. Ela está lidando, olha que simbologia poderosa. Um leão é um ser altamente selvagem e poderoso, né? Que destrói um homem em questão de segundos. E a mulher está pegando, abrindo a boca do leão de uma forma o leão bem se submetendo de forma bem mansa a essa mulher. E vê que ela não está fazendo absolutamente nenhuma força no ato dela. Você não vê nada no semblante dela que mostre que ela está fazendo nenhum esforço. É uma coisa simples, um controle total. A partir da carta 14, vemos que o símbolo do 8 deitado se faz presente nos vasos, né, que estão utilizados pela mulher, nos quais ela passa de um para o outro um fluido, né? Branco, olha que o fluido é branco, né, pela pureza espiritual, sob seu controle agora através dos seus braços. Antes o poder era comandado acima, pela cabeça dela, acima da cabeça dela, né? Agora está sob comando ao nível da cintura. Pode ver que está aí no ponto de equilíbrio, né? Ela está fazendo esse trabalho no ponto de equilíbrio, mexendo com o líquido. E os vasos têm as cores vermelhas e azul, né? Que mostra aí que estão sendo trabalhadas aquelas energias que a gente está falando, a feminina e a passiva. Passiva e ativa. E em ritmo cíclico, né, eles estão ali sendo passados de um jarro para outra, em um ritmo cíclico que mostra um equilíbrio de forças. E você vê que a jarra azul, que representa as forças anímicas, é que estão no comando, né, de certa forma, na imagem ali. A carta 14 sintetiza no número 5, que é o número do adeptado. Então, já te mostra aqui que nessa carta 14, aquele que está trabalhando, essa imagem que está se mostrando aí, mostra a destreza aqui de um adepto já. Ele está lidando com forças e controlando elas, as forças do universo, né? O cabelo é azul, né? As águas superiores, olha, veja que a temperança também tem a mesma cor do cabelo da esperança, né? É as águas superiores, que tem um broche também na cabeça dela, se vocês dêem para ver aí, tem um brochezinho ali, na carta 14, no topo,
que ela, para quem pode ver com mais de perto, vê que ela tem uma semelhança com a flor da vida, né? Não é por acaso também não. Que representa os desejos sublimados, ou seja, ela na cor vermelha, aquele broche na cor vermelha, são desejos sublimados, são controlados, né? Suas vestes mostram um equilíbrio nas cores azul e vermelha, porém, tendo na última cor, nas mangas do vestido, que significam o vermelho, né? Tem o vermelho nas mangas do vestido, ela significa que é um desejo muito poderoso que controla a atuação que está sendo feita por aqueles vasos, né? Está na manga dela, o vermelho lá, falando isso aí. Agora temos um subsídio para entender mais coisas em relação ao que a gente falou, a carta 17, né? Alguém de vocês já deve ter percebido que essa carta lida com a hierarquia, que cuida os destinos da humanidade, porque isso é um trabalho feito pela hierarquia, né? A hierarquia da compaixão, formada pelos discípulos, né, que são os Chelas, conhecidos como Chelas, adeptos pelos Bodhisattvas e Budas. São eles que sempre estão e estarão na ação de guardiães da vida, né? Os membros da hierarquia da compaixão, não reconhecidos, né, não agradecidos, sempre silenciosos, sempre compassivos, sempre cheios de paz sagrada, eles trabalham constantemente observando os outros passarem por eles enquanto o rio das vidas, que se move lentamente, flui o fluxo interminável. O lugar em que se realizam, né, trabalhos relacionados com a partilha desses conhecimentos que essa hierarquia lida, né, a sabedoria divina, onde se verte, né, esses fluidos regeneradores, é uma loja teosófica, como essa aqui que nós estamos agora na Sociedade Teosófica. Existem outras instituições que trabalham também com isso aí, que é feito um trabalho, né? Mas explicitamente eu estou relacionando isso aqui com a nossa loja teosófica. Então eu botei aqui de lado aqui a imagem da Limniskata aqui de lado aqui para mostrar, e também mostrando aqui também como se fosse a Limniskata dupla, né? E botei também o Ankh, que é um símbolo egípcio que mostra que tem relação também com isso, que é a cruz, né, também. Então a gente pode associar a simbologia da Lemniskata com o Vraja tibetano. Para quem não conhece o Vraja é um instrumento de rituais tibetano que tem uma simbologia muito poderosa por trás, né? Então os lamas, eles trabalham com essa simbologia desse Vraja que tem, na essência está mostrando que é aquilo que aqueles que têm a alma de diamante. A alma de diamante que é tão forte e tão resistente que nada destrói, né? É uma força e um poder que é forjado pelas forças da natureza no interior, no seio da terra, por forças titânicas. Então, aquelas forças titânicas forjam um diamante. Ou seja, veja se você botar isso na nossa realidade, quanta pressão que o homem tem que sofrer para se transformar num diamante como esse, né? É isso que eu falei agora. Ele é um símbolo utilizado pelos tibetanos, né, pelos lamas tibetanos, que mostra exatamente isso que eu estou explicando aqui na palestra. Então, toda a explicação tem relação com a simbologia desse Vajra. Que ele também, você vê que tem aqui, ele tem dois tipos. Esse aqui, né, o Vajra simples e o Vajra duplo, cruciforme, né? Comprei um negócio desse igualzinho. Também não é possível. Não, pode falar, fica à vontade. Chegou já. Então, podemos associar, né, essa simbologia da Lemniskata com o Vraja tibetano, como eu falei, né? Aí
tá aí a estrela que eu botei aí, um círculo, né, da carta da esperança, simbolizando exatamente isso aí. Talvez vocês não possam ver agora, mas ele simboliza exatamente essas duas forças que se uniram e fizeram essa junção que está representada pela estrela maior. Esse símbolo representa o chefe maior de toda essa hierarquia, que é assessorado pelos outros sete, né? Então, esta oitava realidade comanda toda a manifestação. E a síntese dessa manifestação está nessa numerologia do 7. Esse grande ser é o vigilante silencioso, como é conhecido, a estrela de 8 pontas. E também o sempre vivo Banyan humano. Eu vou falar sobre isso. Este ser maravilhoso é o elo espiritual e o elo dos vários bodhisattvas e budas da hierarquia da compaixão, tanto como os mundos superiores, quanto conosco, os seres inferiores da nossa ronda. Ele é o chefe, é o mestre iniciado, né? É o chefe e líder da hierarquia espiritual psicológica, da qual nossos mestres fazem parte. Aqueles que fundaram essa sociedade, eles fazem parte dessa hierarquia. E ele é, como eu falei, o sempre vivo Banyan humano, do qual eles pendem como folhas e frutos espiritualmente falando. Então aí eu estou apresentando para vocês a árvore Banyan que está falando aqui, o sempre vivo Banyan humano, que é essa árvore, é uma árvore que dá mais na Ásia, que ela tem um tronco central, que ela, quando ela nasce, ela cresce, né, aí bota as folhas e ela vai expandindo. No que ela vai expandindo, cai dela, dos próprios ramos, uma ligação, como se fosse um novo tronco, né, que desce, é uma raiz, que desce, toca o solo, cria a raiz no solo, tá entendendo? E de lá nasce como se fosse uma nova árvore ligada com essa central que nasceu. Então ela vai expandindo dessa forma. Eu e a gente tivemos lá em Adiá, onde é a sede da Sociedade Teosófica, que tem uma grande árvore dessa, uma das maiores que tem por lá. Ela vai crescendo e vai fazendo essa ramificação dessa forma. Desce o ramo e sobe novamente como árvore. Essa simbologia é muito poderosa porque de uma árvore só foi a hierarquia, né, brotando dela de uma forma bela, na qual desce para a terra, né, aquele influxo superior desce para a terra, da terra nasce, gera vida e volta e vai assim, e ela vai ampliando dessa forma. É uma simbologia muito linda dessa árvore. Ela é muito sagrada para os hindus e é muito respeitada lá. Onde tem um canto com a árvore dessa, é fruto de veneração deles. Eles vão lá, gostam da peregrinação, eles vão conhecer a árvore, ver a árvore, tocar a árvore. É muito linda essa simbologia. Então, eu botei aqui, seguindo a mesma regra de ação repetitiva, invariável na natureza, existe um vigilante silencioso, que é aquele ser maior, o ser maravilhoso, para cada átomo do universo. Para cada átomo do universo. Existe um observador silencioso, ou esse ser maravilhoso, para cada homem ou mulher, para cada entidade humana, o propósito, o próprio Deus interior no homem. Olha só. Então esse chefe dessa hierarquia, ele representa isso dentro de nós, não fora de nós, dentro de cada um de nós. E não só dizendo eu, você ou qualquer outro, não. Tudo, um átomo no universo tem esse ser maravilhoso dentro dele. E ele tem, diz assim, o Buda dentro dele, né? Como disse, o Dalai Lama diz, vocês têm um Buda dentro de vocês, mas vocês não sabem assim, que tem, né? Ele é o núcleo do nosso ser, né? Esse ser que ocupa a nossa realidade interna, que é conhecida como, na terminologia da Sociedade Teosófica, do ocultismo, como mônada, né? É chamado de mônada. Esse vigilante silencioso também pode ser associado ao que, na doutrina secreta, a HPB chama como o excluído. Tem essa terminologia dentro da doutrina secreta, o excluído. Por quê? Porque ele não participa diretamente
da manifestação. Ele está lá como aquele vigilante silencioso. Ele é o guardião de toda essa realidade, né? Ele é o excluído, pois não se tem em conta, porque não está nunca diretamente manifestado e possui o sol que nós conhecemos, né? Que é uma estrela, como seu reflexo. O sol tem como esse ser como seu reflexo. Então, na manifestação, o sol representa ele como seu reflexo. Cada um de nós tem essa estrela oculta em nosso interior. Os adeptos que chegaram a essa realidade brilham com luz própria, não roubam dos outros. Eles brilham com luz própria. Formam a base da hierarquia na qual, como os bodhisattvas, né, se sacrificam em ato de compaixão pela humanidade em sono de morte, porque para todo iniciado, né, e para todo grande ser, para todo sábio, ele vê a humanidade como em estado de morte mesmo, em sono profundo. E que sono profundo é isso? É não ter consciência dessa realidade, não saber que é isso. Cada um de nós não saber que somos exatamente isso. A HBB, né, a nossa fundadora, deixou para a gente um presente maravilhoso, né, que é essa obra A Voz do Silêncio, na qual ela transcreveu parte do texto do livro dos Preceitos Áureos, onde é dado as instruções que vão desvelar o vigilante silencioso, esse ser que nós estávamos falando. Aí está aqui o símbolo do Vajra na capa do livro, que não é coincidência, né? Quem fez a capa, até procurei saber, eu abri o livro para ver, não tem quem fez essa capa, mas ele botou uma foto interessante que, de uma forma consciente ou não, ele associou exatamente um símbolo maior dessa coisa, né? Desse processo. Então, antes que a gente encerre a palestra, eu vou citar alguns trechinhos, né, da Voz do Silêncio que falam sobre isso. No versículo 11, né? Antes que a alma possa compreender e recordar, ela deve primeiro unir-se ao falante silencioso, como uma forma que é dado ao barro, se uniu primeiro à mente do ceramista. Ela fala desse falante silencioso. Esse falante silencioso é exatamente esse ser maravilhoso que em um determinado momento começa a falar para a gente. Ele atua através do campo da intuição e essa voz dita silenciosa começa a falar através de nossa intuição dentro de nós. E ela é o nosso salvador, o nosso auxiliador, o nosso grande anjo da guarda. 119. O falso conhecimento é rejeitado pelo sábio e espalhado ao vento pela boa lei. A roda da boa lei gira para todos. A roda da lei gira para todos. Os humildes e os orgulhosos. A doutrina do olho, que é aquela do ativo, né, que representa o ativo, é para a multidão, diz esse livro de sabedoria. A doutrina do coração é para os eleitos, é aquela que é interna, que é a que lida com a energia feminina. Deixa eu ver aqui, me perdi. A doutrina do olho é para a multidão, a doutrina do coração para os eleitos. Os primeiros repetem orgulhosamente: vejam, eu sei. Os primeiros orgulhosamente falam: vejam, eu sei. Os últimos, né, os que são do coração, eles que fizeram sua colheita, né, humildemente, confessam em voz baixa: assim ouvi, assim ouvi. Em outro trecho, né, lá mais para frente no livro, 250. Tudo é impermanente no homem, exceto a pura e clara essência de Alaya. Alaya é a alma universal. Tudo no mundo tem alma. Então, o universo, toda a manifestação, tudo que existe possui alma. E Alaya é a grande alma, né? Então,
Tudo é impermanente no homem, exceto a pura e clara essência de Alaya. O homem é seu raio cristalino. Né? O homem é um raio cristalino. Um fecho de luz internamente imaculado. E uma forma de barro, em uma forma de barro na superfície inferior. Ou seja, ele chama barro nossa carne, nosso corpo e nossa carne. Esse raio de luz é o teu guia na vida e o teu verdadeiro ser. O vigilante, né? E o pensador silencioso. A vítima de seu ser inferior. Tua alma não pode ser ferida, exceto pelos erros de teu corpo. Domina e controla a ambos e estarás seguro ao passar pelo portal que se aproxima, o portal do equilíbrio. A gente já falou aqui desse equilíbrio, né? O portal do equilíbrio. 288. Sabe, se quiseres tornar-te cooperador de Amitabha, Amitabha é o ser, o grande ser, a grande consciência de que Buda tomou parte também, quando se iluminou. Então todo mundo que se ilumina se transforma num Buda, ele vai ser parte dessa consciência que é conhecido como Amitabha. E é conhecido também pela idade limitada, ou seja, a duração, né, não tem fim. A idade limitada. Então deves expandir a luz adquirida, como os dois bodhisattvas. Aqui ele fala de 2 bodhisattvas, em todo o âmbito dos 3 mundos. Que 3 mundos é esse? O espiritual, o anímico e o físico. Né? 2 bodhisattvas. Que 2 são bodhisattvas são esses? Esses que representam essas duas hierarquias que a gente falou aqui, esses 2 momentos, o ativo e o passivo. Né? São 2 bodhisattvas. Aí no budismo, aí eu botei até a observação que tem no próprio livro, né? No budismo do norte se diz que Amitabha, no seu paraíso, tem 2 bodhisattvas que não param de irradiar luz sobre esses 3 mundos que viveram, né? Eles viveram como homens aqui. Esses seres, grandes seres, eles passaram pela fase humana, então está aqui, eles viveram essa espiritual, astral e física. Mais na frente, a gente já está terminando, viu, gente? Mais na frente, 289, fala: deve saber que a corrente de conhecimento super-humano e a sabedoria dos devas que conquistaste devem ser derramados a partir de ti. Um canal de Alaya, você como um canal de Alaya para outro leito. Ou seja, está aqui já falando que aquilo que a gente conseguiu acessar do que é supremo, do que é espiritual, vai poder verter por nós para os outros também. E esse é o trabalho que é feito nos órgãos que se prestam para isso no mundo, que trabalham em pó dessa grande hierarquia para ajudar a humanidade. Esse é o trabalho feito. Né? 290. Deve saber, Onal-Jó, ele chama de discípulo Onal-Jó, assim, são sinônimos. Tu que és do caminho secreto, aquele que optou pelo caminho secreto, né, que é o de fazer esse sacrifício imenso em prol da humanidade. Que as águas puras desta corrente devem ser usadas para tornar mais suaves as amargas ondas do oceano, aquele poderoso mar de sofrimento formado pelas lágrimas dos homens. 291. Quando houveres te tornado como uma estrela fixa no mais elevado dos céus, esse luminoso orbe celestial deve, das profundezas do espaço, brilhar para todos, salvo para si próprio, dar luz a todos, mas não tomá-la de ninguém. Para terminar o livro, lá na frente, aí fala-se assim, termina dessa forma: um peregrino regressou da outra margem. Que outra margem é essa? A margem do mundo ilusório que nós vivemos. Nós vivemos num mundo de ilusão, no qual todo o sofrimento que passamos é porque não temos conhecimento dessa nossa realidade interna que nós estamos falando aqui. Então, todo aquele que conseguiu passar para esse entendimento, ele saiu de uma margem e passou para a outra margem. Então, chama um peregrino regressou da outra margem.
Um novo Aham nasceu, ou seja, um novo iniciado nesses conhecimentos que são a realidade última, nasceu. Paz para todos os seres. E aí encerra o livro, né? E assim termina a minha palestra de hoje. E agradeço muito a vocês pela presença.